Bom, boa tarde aí a todos. São 5 horas. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre transformação digital na prática, né? Estamos aqui nessa call a Vander Cunha, aqui da Tivit, o Ítalo Flâmia. Acho que a gente pode aguardar mais uns minutinhos, né? Ver se entra mais algumas pessoas. Deixa eu ver, a gente está aqui. Vamos aguardar mais uns 5 minutinhos, pode ser? Até 5:05, justo? Pode ser. Mais 3 minutinhos aqui. Legal. Perfeito. Antes de tudo, uma boa tarde para todo mundo. Muito obrigado aqui pela presença de vocês. Quero agradecer também tanto ao Ítalo quanto ao Vander, que estão fazendo parte aqui desse projeto, onde a gente vai falar um pouco sobre transformação digital na prática, né? Então a ideia aqui não é falarmos apenas de conceitos, o que a gente encontra tanto na academia quanto nas empresas, mas sim quais são as nossas experiências e o que a gente aprendeu, né, tanto de certo quanto de errado em processos de transformação digital na prática. Então, nesse primeiro episódio inaugural, temos aqui eu, Ramés. Então eu tenho um histórico aí de mais de 20 anos trabalhando com o mundo digital. Né? Passei bastante tempo trabalhando com agências digitais, em outras empresas de tecnologia também, setor bancário, em telecom. Temos aqui Vander e Ítalo. Vander, se quiser se apresentar, fica à vontade. Bom, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vander, eu venho do mundo de consultoria e depois gerenciando áreas de digital em empresas de serviços no Brasil. Já passei um longo tempo na Accenture, na Stefanini, na Minsight e agora estou na Tivit como responsável pela área de Digital Business. Muito bom, legal. Ítalo, boa tarde. Boa tarde, Ramés. Boa tarde, Vander. Tudo bem com vocês? Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Espero que estejam todos bem, saudáveis e em casa. Exato. Eu sou Ítalo Flâmia, eu tenho pouco mais de 35 anos de experiência na área de tecnologia, nos últimos 20 anos como diretor, CIO, CDO, diretor de inovação digital. Nos últimos 20 anos, trabalhei em Accenture, 9 anos, 12 anos em Natura, também como CIO, e 10 anos na Porto Seguro. E, enfim, tenho alguma experiência aí nessa área de inovação e tecnologia, transformação digital, e espero poder ajudá-los e compartilhar um pouco com vocês. Pô, fantástico, legal. Seja muito bem-vindo, Ítalo. Agradeço a sua participação, né, o seu interesse também em fazer parte aqui dessa bancada, junto com o Vander também. Vai ser um espaço muito bacana para a gente discutir de verdade o que a gente vem aprendendo nesses últimos anos aí de transformação, de inovação e de digitalização de processos. Mais uma vez, obrigado e muito bem-vindo aí aos dois. Bom, gente, seguindo aqui, a gente vai ter uma participação extensa com vocês aqui durante esse papo, e essas perguntas elas vão ser catalogadas e priorizadas pelo Slido. Então eu coloquei aqui, ó, no finalzinho, tem o slido.com, ixi, apareceu aqui o... Mas enfim, é o slido.com, é só acessar, e vocês podem colocar essa hashtag aqui, ó, Shift Method. Então é SHIFTMETHOD. Quem quiser também utilizar o QR Code, é só apontar aqui a câmera do celular para esse QR Code e vocês já têm acesso ao Slido. É só colocar o código aqui do evento e vocês já vão estar participando. Por favor, enviem suas perguntas através dessa plataforma para que a gente consiga aqui capturar o que está sendo dito, né, e a gente também fazer com que suas perguntas façam parte dessa nossa explicação. Legal? Então vamos seguir aqui. Tudo bem, o que a gente está falando aqui? A gente está falando dos 12 trabalhos, né? E por que 12 trabalhos? Eu acho que a gente consegue fazer uma analogia muito bacana à proposta de organizar o aprendizado de um programa de transformação frente aos 12 trabalhos de Hércules. Então, sempre que a gente ouve aquela coisa, né? Nossa, esse é um trabalho hercúleo. Esse trabalho hercúleo vem justamente dos 12 trabalhos de Hércules. Então, de acordo com metodologia, e sério, eu não vou me alongar aqui, mas de acordo com metodologia grega, Hércules passou, né, por um momento aí de grande dificuldade, e para se
provar, para ter sua honra de volta, ele teve que cumprir 12 trabalhos, e 12 trabalhos que surgiram para que ele não cumprisse, né? E com muito empenho, com muita dedicação, com muita dificuldade, ele conseguiu percorrer esses trabalhos. Então aqui tem uma imagem não, né? Na verdade é uma foto de uma escultura romana que representa um pouco do que são esses 12 trabalhos de Hércules. Então é legal a gente fazer esse paralelo, né, do trabalho hercúleo, e a gente entende, né, que quando a gente fala de um programa de transformação digital, que além da tecnologia, que além da cultura da empresa, que além de fazer mais com menos e utilizar diferentes metodologias e técnicas, a gente precisa fazer isso de uma forma estruturada e a gente precisa aprender com isso. Então a gente diz, né, que, cara, é um baita desafio. Eu até topo fazer todo esse processo de transformação, mas tem algum guia de boas práticas, né? O que preciso fazer para que esses programas de transformação realmente deem algum fruto? E por mais que eles não sejam totalmente bem-sucedidos, quais são os aprendizados que eu tenho com isso e como que eu não erro mais no mesmo ponto? Então, isso aqui acho que está no vocabulário de todos aqui que estão olhando para a tecnologia, né, que estão olhando para o mundo novo. Eu acho que ainda mais nesse momento de isolamento social que grande parte do mundo está enfrentando, a gente no Brasil aqui num cenário muito sério, todas as movimentações de transformação digital, de trabalho remoto, de utilização de tecnologias emergentes em prol do trabalho, vem fazendo parte de todo o vocabulário. Então todo mundo aqui já ouviu, né? É o mundo VUCA, como que a gente fala de propósito, cara, o que é computação em nuvem, serviços cognitivos, o próprio design thinking, os millennials, estratégias, e a gente tem aqui, desse lado esquerdo aqui embaixo também, um plano cartesiano muito interessante. Pô, legal, cara, eu preciso ter aqui uma clareza sobre a necessidade, eu vou fazer pesquisas de observação em campo e assim por diante. Ou seja, existe um arcabouço muito grande de coisas que realmente ajudam um processo de transformação, mas isso não está claro, né? Como que a gente realmente entrega isso? Então, o que esse seriado se propõe a fazer mostrar, de acordo com as experiências que a gente tem, uma forma de colocar o aprendizado de forma estruturada e sempre causando aquela relação de causa e consequência, né? Quando a gente fala de processo científico, por exemplo, a gente está falando de pensar de forma crítica e demandar evidências. Então, acho que se baseia muito nisso, esse nosso processo de aprendizado frente à transformação digital. Nesse primeiro episódio, a gente vai explorar de forma mais aberta alguns cenários junto com o Vander e junto com o Ítalo, e a partir daí, a partir do segundo episódio, a gente começa a focar um pouco mais no que a gente chama desse shift method, né, esse método de mudança. E fazendo um paralelo com os 12 trabalhos de Hércules, aqui a gente fala de 12 etapas desse processo, né? Obviamente, não vamos detalhar esses processos aqui nesse primeiro episódio, mas o que a gente pode notar é que essas 6 etapas iniciais, elas se dão apenas para entendimento correto do problema que a gente vai enfrentar. Então, esse entendimento tem que ser feito de algumas formas, né? A gente tem que causar uma fundação, a gente tem que definir qual que é o patrocínio e a abordagem que a gente vai ter num programa de transformação, temos que entender quais são os épicos da empresa, temos que nos basear em dados para tomar decisões e realmente ter uma visão clara do cenário atual da empresa ou da área de negócio que a gente vai atuar, fazer um mapeamento de jornada, heurísticas de usabilidade, definir qual que é o nosso grande propósito, né, um propósito aspiracional, e por fim, a gente vai entender quais são as causas raízes que nos impediram até o momento de chegar ao grande objetivo. Parece bastante coisa, né? Mas isso é o que nos dá o caminho para conseguir criar de forma aonde eu quero chegar, qual que é meu histórico, eu consigo ser criativo de muito objetivo, muito prática. Aquela questão de pensar limitado, pessoas, tecnologia limitada.
acaba não sendo muito o caso de transformação em grandes empresas, mas às vezes a tecnologia acaba sendo até um empecilho. Bom, e a partir daí, né, a partir dessa ideação, a gente começa a aterrissar um pouco mais esse processo criativo em cima de desafios reais, tanto de negócio quanto de tecnologia. Então, nos próximos episódios, a ideia é que a gente comece Parou, Rames. a detalhar como que funciona Rames. Oi, Rames. essa cultura. Olá? Oi? Oi, deu uma cortadinha na sua internet. Você pode voltar um pouquinho só da sua fala? Posso? É nesse slide aqui mesmo, Érica? Isso, nesse slide mesmo, há uns segundos atrás foi. Ah, não, legal. Gente, desculpa aqui, né? Com esse movimento de isolamento social, todo mundo ficando em casa, a gente está contando aqui, não só eu, né? Mas como a grande maioria de vocês e nossos interlocutores também, a gente está contando com internet residencial, então a intermitência acontece. Mas vamos lá. Então, a gente vai começar agora com algumas perguntas, né? Que isso realmente, esse episódio vai ser um bate-papo mais solto, para a gente entender as experiências tanto do Wander quanto do Ítalo com relação a esses processos de inovação e de transformação digital. Mas antes disso, eu queria deixar com vocês aqui e de certa forma parafrasear um pouco o Pierre Levy, que é o pai da cibercultura, né, e de todas essas movimentações que a sociedade vem vivendo nos últimos anos. Então, aqui ele vem falando que a inteligência coletiva é a capacidade de um grupo de humanos engajarem numa cooperação intelectual para que a gente consiga criar, inovar e inventar. Ou seja, a forma com que a gente está agindo aqui, né, que a união das pessoas é maior do que a soma independente de suas partes. É mais ou menos o seguinte: 1 mais 1 mais 1 igual a 3. No entanto, quando a gente une essas 3 pessoas em prol de um bem único, a soma é maior do que 3. Não é matematicamente equivalente. Então, acho que esse é o processo que a gente quer passar aqui mais para vocês, né? E como que a gente consegue utilizar a inteligência do grupo para a gente conseguir fazer cada vez mais. Bom, até para aproveitar aqui um pouco a presença do Ítalo, e acho que a grande maioria de vocês deve saber, né? A última passagem do Ítalo aqui foi de grande relevância na Porto Seguro, né? Na seguradora. Então a gente queria entender, Ítalo, se você pudesse explorar um pouco mais, né? Quais foram os objetivos da criação da Oxigênio, da aceleradora, por que é uma aceleradora corporativa, né? Por que teve essa ideia, e como vocês conseguiram escolher o melhor modelo de aceleração. Legal. Bom, boa tarde novamente a todos. Primeiro eu quero dizer que aprecio muito esse movimento que a Tivit está fazendo, na tentativa de trazer um pouco sobre a prática da transformação digital, né? Porque a gente diz que na literatura a gente aprende o que é certo, mas na prática a gente aprende o que dá certo, né? Então é legal estar podendo ter a chance de dividir um pouco desse último trabalho que eu fiz na Porto Seguro com vocês. E desde já fico à disposição para conversarmos, aprofundar mais sobre o assunto. Então, primeiro, antes de responder, Wander, só colocando um contexto, porque a gente fala da Oxigênio, né? Na verdade, nos últimos momentos, né, recentes de inovação da Porto Seguro, acho que a gente teve quatro grandes épocas, momentos, né? Primeiro, lá em 2009, a criação da Porto Seguro Conecta, que foi uma iniciativa muito legal de intraempreendedorismo, né? Depois, em 2013, a gente teve a criação de uma área de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento Interno, né, focado no Closed Innovation, que foi o embrião da Oxigênio, que foi o terceiro momento, aí bastante focado em Open Innovation, né, relação com startup, universidade, centro de pesquisa. Depois a gente teve um quarto momento, mais recente, em 2017, que foi a consolidação de uma diretoria de inovação e transformação digital. Aí foi uma transformação mais estruturada, né?
já considerando cultura, cliente, dados, tecnologia, enfim, mais dimensões, e com o objetivo de mais amplo também, eficiência operacional, experiência do cliente, novos produtos, novos modelos de negócio, tal. Isso numa certa priorização, né? Mas vamos lá, então nós vamos falar do momento 2 e 3 aí, tá? O P&D, a área, a oxigênio, a criação da oxigênio, que eu acho que realmente é o mais relevante para dividir com vocês, né? Foi mais inovador, mais de ruptura, né? Então, o que acontecia naquele momento, né? A gente tinha algumas leituras do mercado, estamos falando isso em 2015, tá? Início de 2015. A gente tinha uma leitura do mercado que a concorrência estava cada vez mais acirrada, principalmente nesse segmento financeiro, né, onde a Porto atua, e principalmente no negócio que nós tínhamos, que é um negócio de diferenciação, né? A diferenciação é importante nos produtos da Porto Seguro. A gente via também que a velocidade e as expectativas estavam cada vez maiores da empresa, e é normal isso, claro, né? Também tinha uma outra leitura que o paradigma corporativo nos deixava lentos, né? Processo, governança, compliance, toda a necessidade de controle, esse indicador deixa a empresa, em geral, lenta. Então, legal. E aí, várias outras coisas, né? Também olhando para fora, a gente falava, puxa, tem um monte de coisas lá fora que startups estão fazendo, por exemplo, e por que não a gente se aproveitar disso, né? Por que eu tenho que criar alguma coisa dentro de casa e não aproveitar algo semi-pronto no mercado? Sinérgico ao que eu preciso, mas semi-pronto. Talvez não seja exatamente o que eu preciso, mas também eu não sei se é isso exatamente que eu preciso, que eu estou definindo, né? Então, vamos nos inspirar com soluções de fora. E a gente foi, então, foi nesse momento que a gente criou o Oxigênio, lá, como eu falei, em 2015, já vínhamos de uma experiência de uma área de P&D, né? Que buscava tecnologias para aplicadas aos produtos e serviços da empresa. Ítalo, sim. Eu gostaria de até fazer pegar um gancho aí na tua explicação, e se você pudesse falar um pouco sobre essa decisão entre ter uma instituição marginalizada, e marginalizada eu estou falando no sentido de estar marginal à companhia, né? Não que é do mal, ou algum tipo de bandidagem, do que ter uma estrutura dentro da própria companhia. Como que você enxergou isso no momento da Oxigênio? Cara, vale mais a pena, com todos os desafios burocráticos da Porto Seguro, vale mais a pena eu crescer dentro de casa ou fazer a instituição de uma organização marginal a toda a minha burocracia para que ela conseguisse ter mais oxigênio mesmo, né? Para conseguir se desenvolver. Eu acho que esse ponto que você toca, Rames, é um equilíbrio sutil a ser buscado, que varia muito em função da cultura da empresa, do momento, da estrutura, dos executivos. Acho que tem um equilíbrio importante para tomar essa decisão, né? Mas o que acontece? Se você faz alguma coisa muito isolada da empresa, totalmente fora, bom, talvez até você evolua mais rapidamente no seu modelo de inovação, traga inovações disruptivas, consiga até fazer mais rápido a inovação. Porém, você não contamina a cultura da empresa, você não leva, não arrasta todo mundo junto, né? Perfeito. E eu acho que os dois modelos, os dois modelos radicais, né, totalmente interno ou totalmente externo, ele tem sombras muito importantes ali. Por isso que eu digo do equilíbrio. E a gente tentou achar esse equilíbrio. Então, a Oxigênio era um movimento dentro de casa, feito dentro de casa, a partir de casa, a gente organizava, governava todo o modelo de inovação. A Oxigênio ficava dentro da Porto Seguro, ela tinha um espaço separado, isolado, né? Era uma outra unidade ali, alguns 500 metros da empresa, né? Ela era longe o bastante para não ser influenciada fortemente pela governança da empresa, mas ela era perto o suficiente para manter
os executivos conectados com o programa, porque o que a gente queria, no final das contas, era conectar, né? Era criar uma cultura de intraempreendedorismo nos 15 mil funcionários da empresa, né? Tá claro. Nosso objetivo era acelerar a busca por soluções inovadoras. Bacana, isso é importantíssimo, né? A gente vive disso, certo? De vender produtos financeiros a cada vez mais com diferencial, inovadores e tal. Mas um subproduto que a gente sempre acompanhou de perto era que legado nós estamos deixando com a inovação na cultura da empresa. Né? Então, esse era um ponto bem forte para a gente. O que mais? Então, assim, é o grande mote aí da criação da Oxigênio, por isso que a gente fez esse equilíbrio, tá? Entre um pouco fora, dentro, né? Já fica aí uma recomendação, né? Quando for criar alguma coisa, criar na dose certa. Legal. Ô Ítalo, eu acho que mais alguns episódios para frente a gente vai conversar bastante sobre indicadores da inovação. Então, bom, a gente sabe, né, que para inovação, para transformação, para toda essa agilidade que a gente vem falando, a gente não fala necessariamente de indicadores financeiros. Se eu obtive lucro, eu obtive prejuízo, né? Então, existem diversos outros indicadores, indicadores de mercado, de pesquisa, de posicionamento de marca, de impacto na sociedade, enfim, tem diversos indicadores. Eu gostaria que, se você pudesse só indicar alguns indicadores diferentes dos financeiros, os quais a Oxigênio perseguia, se houve, na verdade, né? Tá. Como eu falei para você, um subproduto importante desse movimento de inovação era afetar a cultura da empresa. Então, como medir? Né? Primeiro, como fazer? Bom, como fazer? Colocando o máximo possível de funcionários em contato com esses empreendedores, né? Com essas startups, com essas novas metodologias, essas novas tecnologias. Tal. Então, esse era um indicador importante. Quantas pessoas eu consegui contaminar da empresa? Que legal. Com que área, com que intensidade? Essas pessoas estão participando como dos programas de inovação, né? Então, a gente usava muito isso. Então, primeiro é isso, é a questão de contaminação. Como e com que intensidade eu contamino esses funcionários. Outros indicadores importantes era a quantidade de projetos que a gente fazia com essas startups. Porque como é que era o modelo? A gente lançava um ciclo, né, de aceleração, as startups se candidatavam, em geral em torno de 1.200 startups, e lá no final, depois de vários gates de avaliação, a gente selecionava de 5 a 7 startups, né, para o processo de aceleração, que era uma parte no Brasil, uma parte no Vale do Silício, na Plug and Play. E no processo aqui no Brasil, nesses primeiros 3, 4 meses, o nosso objetivo era fazer o máximo possível de projetos com essas startups, iniciativas, né? Explorar o máximo de contatos dessa startup com os produtos e serviços da empresa, que eram dezenas, né? Então, a quantidade de projetos com as startups era um outro indicador importante. E claro, a gente acompanhava isso por área, por startup, e nós tínhamos na ordem de 150 projetos no final, a gente estava com, até quando eu estive lá, o ano passado a gente estava com um pouco mais de 35 startups. Então, é um número bastante grande de projetos por startup, né? Enfim, então esses eram 2 indicadores importantes: quantidade de pessoas afetadas, quantidade de projetos, e claro que depois tinha um pouco do quanto que a gente investia nos programas, não só no programa com as startups, mas no conjunto desses vários programas de inovação, que também no final a gente acabou chegando a algo em torno de 15 programas. Começamos com um programa, né, acelerar startups, e depois a gente foi derivando, ampliando, mudando, e chegamos numa ordem de 15 programas. Então, a gente olhava esse conjunto de programas, né, quanto que a gente investia e quanto que ele nos trazia, tanto de eficiência operacional, quanto de potenciais novas oportunidades de negócio. Né? Isso é legal. Falando do indicador, eu acho que tem um cuidado importante a tomar, que é quando e que tipo de indicador
você cobra desses programas de inovação. Porque se você cobrar indicadores muito tangíveis, financeiros, né, no início, você corre o risco de fazer com que as pessoas pensem muito conservadoramente. Porque fala, pô, eu não vou me arriscar, né? Porque a inovação significa correr risco, testar fronteira, fazer coisas erradas. E, poxa, se eu vou ser cobrado pelo resultado da inovação no mês, no trimestre, você tira esse ímpeto de inovar das pessoas, de fazer coisas de ruptura, né? Então, Fantástico. não. No início, pô, cobre indicadores de processo, de organização, de disseminação do programa, tal. E conforme vai passando o programa, aí você vai cobrando indicadores mais, obviamente, mais financeiros, e que é importante, sim, né? Mas um pouco mais adiante do programa. Que legal, Tem, que tem, legal. um, tem um banco no Brasil que trabalhava, começou com alguns indicadores, começou com um indicador de quantidade de novos produtos para canais digitais lançados por ano. Eles trabalhavam com 2, depois que implantaram o Scrum, passaram de 2 por ano, passaram de 2 por mês, né, em um ano, né? Outro indicador que a gente usa, várias empresas usam, é a receita de novo portfólio versus o portfólio tradicional. Alguns indicadores culturais, se usa até indicadores de diversidade, né? Mostrando aí uma preocupação com a disseminação cultural. Uhum. Indicadores interessantes são você tem sempre metas. As metas das empresas tradicionais, elas são individualistas, né? Que elas fomentam os silos, né? As metas formam comportamentos, né? Aquela máxima. E as metas que a gente está acostumado, elas são individualistas. Eu cuido do meu e o resto cada um cuida do seu e cada um que se vire, né? Correto. Quando a gente vai para o mundo ágil, as metas elas são atreladas a propósitos e elas são independentes da área do silo, do chefe da hierarquia. Então, a composição dessas metas e a eficiência dessas metas compartilhadas também serem acompanhadas. Por fim, o NPS, então, mais focado nos pilares da transformação cultural, também pode ser exercitado. Um NPS bem frequente, de um mês, jogo rápido ali, uma duas perguntas, tanto para os funcionários quanto para clientes, é um negócio que dá uma alimentação muito boa, é rapidinho de responder, e você sendo ágil em tratar, a pessoa se motiva a responder cada vez mais, e isso te dá um direcionador muito bom. E aí há diversas outras, né? Mas essas que eu falei são umas que eu vi funcionando bem. Perfeito, perfeito, muito bom. Dando um spoiler aqui, né, quando a gente for falar de métricas dentro desse programa de transformação digital, se não me engano, é no 9º episódio, a gente vai falar sobre métricas. E a gente costuma ter uma base de 25 métricas que não são financeiras, mas 25 métricas orientadas a mercado, posicionamento, experiência, quantidade relevante de experimentos que foram feitos e constam no relatório de investimentos de grandes empresas, enfim. Então, existe uma gama muito grande de indicadores que fazem sentido em momentos específicos onde você cria um novo tipo de produto, né, que você cria um novo tipo de iniciativa. Aproveitando o ensejo aqui, tanto Ítalo quanto Vander, que a gente falou de disrupção, de correr riscos, é inevitável a gente falar do período de pandemia que a gente está vivendo agora devido à Covid-19. Veio uma pergunta aqui do Flávio Titos, que eu achei bem interessante, acho que é pertinente para esse momento. Então, ele está falando o seguinte, né? Quais os riscos de pensar estratégias de transformação digital nesse tempo de pandemia, que possam não ser válidas após o término das quarentenas? Tem um estudo muito bacana que a gente viu recentemente da Gartner, né, que ele aponta essa curva de aumento da digitalização. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse momento de isolamento social, de pandemia, e qual que é o papel da inovação, da disrupção exatamente agora. O porquê que a gente tem que olhar, apontar a nossa lanterna para esse norte da digitalização. Posso começar, Wander? Vai lá, Tá. manda bala.
Eu vejo assim, mais do que nunca, a transformação digital entra na agenda dos executivos de negócio, de tecnologia, né? Por um motivo simples. Agora as empresas precisam urgentemente cuidarem da sua eficiência operacional, da experiência dos seus consumidores, clientes, com os seus processos. Esses touch points têm que ser sem ruídos, né? Então, eu preciso usar a transformação digital. Veja, não é usar a tecnologia mais avançada, ou a computação quântica. Não, às vezes é uma coisa simples, mas que você resolve um problema de negócio, para a eficiência ou, no mínimo, para a experiência do usuário, né? Que o comportamento do consumidor vai mudar, né? Pós-Covid. Né? O consumidor vai ficar mais exigente quanto à interface que ele tem com o seu banco, as suas outras empresas, né, que ele se relaciona, porque ele agora começou a ter experiências positivas com aplicativos, com sites na internet, né? Então, isso foi popularizando. Então, assim, não tenho dúvida que a transformação digital vai ocupar um espaço muito mais importante que já vinha ocupando, né? A gente viveu agora aqui, está vivendo nesse momento dessa pandemia, uma aplicação forte da transformação digital, né? São drones fazendo entregas, robôs, reconhecimento facial, a inteligência artificial usada para busca de vacinas, remédios. A gente tem um monte de aplicação de fato da tecnologia, essas tecnologias que pareciam estar no laboratório, né? Não está muito perto aqui no meu quintal, está fora, está lá nos Estados Unidos, na China. Tá. Agora parece que as coisas começam a realmente vir para campo, né? Sair do laboratório e ir para campo. Então, assim, eu vejo que vai haver uma aceleração na adoção da transformação digital, não só em tecnologias, como em métodos, né? Porque a transformação digital não é só usar a tecnologia digital. Correto. Perfeito. Emergente, de usar um método diferente de fazer as coisas. Quando a gente pensa em métodos agile, né? Scrum, aí vai, olha que interessante aplicar esse tipo de método neste momento em que o contexto, o cliente, não sabe muito bem o que ele quer. A empresa não sabe muito bem o que oferecer para o cliente. Há uma inconstância ali, uma indefinição. Então, por que não usar um método ágil em que eu testo rapidamente um conceito, gero uma hipótese, testo rapidamente alguma coisa com o meu cliente, tenho um feedback, corrijo rapidamente, do que fazer grandes projetos. Então, o conceito ágil também ganha espaço, né? E está dentro do guarda-chuva da transformação digital. Acho que isso cada vez mais vai ser acelerado agora pós-Covid. Que legal, Perfeito. bacana. Ele perguntou do risco. Oi, eu acho que o risco é não pensar, né? Porque ou você fazer um projeto errado. Eu acho que o risco de qualquer processo de transformação é você executar mal, né? Se o cara chegar e falar assim, eu vou comprar um monte de servidor para suportar o pessoal em home office, é um risco, porque depois ele não vai ter o que fazer com esse servidor. Então, assim, o cara tem que ir para a solução em nuvem, que ele escala, ele sobe e depois reduz à medida que passar a pandemia, né? Então, execuções erradas, todas têm risco, é inerente de qualquer projeto. Mas o que a pesquisa do Gartner deixa clara, e é o que a gente está vendo ali na prática, é que o que aconteceu quando começou a pandemia, as empresas congelaram. E aí elas focaram tudo no imediato, que é pôr todo mundo em home office, acertar a questão do local físico, higienização, implantar as práticas de saúde ocupacional e todo esse processo. Então, todo mundo largou todos os projetos para focar nisso. Esse estágio já passou. Entrou-se numa segunda fase, que é a fase que a gente está agora, no final dela, que é a fase de planejamento. As empresas todas se recolheram e começaram a planejar o que eles vão fazer, sem saber quanto tempo vai durar essa crise e o que vai mudar. E aí os conselhos se reuniram, todos, né, sem exceção, e estão fazendo um replanejamento. Essa fase, os projetos de transformações digitais, ela fica um pouco congelada, postergado enquanto se termina o planejamento. E o que a prática está mostrando nos países que começaram a crise antes, no Oriente, na Europa,
E isso foi confirmado pelo Apax. A Tivit, ela pertence ao fundo Apax, que é global, que está em inglês. E o que eles mostraram foi o seguinte: quando termina essa fase de planejamento, que deve terminar no fim de maio aqui em Brasil, o resultado do planejamento das empresas, na grande maioria, ou quase na totalidade, é investir mais em transformação digital, para se recuperar mais rápido da crise, para ter eficiência operacional, chegar mais diretamente no cliente, falar mais a língua do cliente. Então, é esperado uma onda de transformação digital crescente para o final desse ano, à medida que essa fase de planejamento das empresas vai acabando. Tá? Não precisa nem acabar a crise, isso já vai começar a acontecer e já está acontecendo, e a gente já está vendo resultados disso próximos, né? Então, a resposta da crise é a transformação digital, e as empresas que serão as líderes são as que estão fazendo esse investimento primeiro. Então, quem investir primeiro nessa transformação vai ter uma arrancada muito mais rápida, e você arrancar meses na frente de uma crise desse tamanho significa você ganhar um market share muito grande, um posicionamento no mercado importante. Então, eu diria isso: o risco é você não investir, achar que tem que fazer caixa, tem que segurar e não investir, porque o seu concorrente ele pode estar investindo e ele vai largar muito na frente depois. Perfeito, Não perfeito. Não é economizar na TI, né? É economizar com a aplicação da tecnologia, né? Perfeito. Economizar a eficiência com a aplicação de tecnologia, né, Wander? E aí, acho que outras coisas começam a surgir na agenda das áreas de TI, né? Você falou de cloud. Cloud é imprescindível. Medir, ter uma dose, né, de quanto que você vai usar de cloud híbrida, né? Talvez não seja, de novo, nem um extremo nem outro, mas como é que eu vou criar minha estratégia de cloud para eu poder ter escalabilidade, né? Tudo resta service, né? Puxa, pagar por consumo, pagar por uso, coisas que acho que voltam para a agenda da tecnologia. Plano de contingência, gestão de riscos, né? Essas coisas acho que devem voltar para a agenda das áreas de tecnologia com bastante força. Muito bom, muito bom. Eu tenho até um comentário a fazer aqui, né? Adicionando aqui ao comentário tanto do Ítalo quanto do Wander, com relação ao impacto, né? Que a gente simplesmente sofre e muitas vezes não espera. Então, acho que a grande maioria de nós aqui já viu aquela figurinha lá, né? Qual que foi o grande protagonista da transformação digital na sua empresa? Foi o CEO, CMO, CIO, CSO? Não, foi a Covid. Então, quando a gente vê essa movimentação, né, de todo mundo, ou a grande maioria das pessoas que podem trabalhar remotamente, fazer acesso às aplicações das empresas, de seus parceiros e fornecedores por meio de uma internet residencial, como que eu olho para a cibersegurança, né, para a segurança de acesso a diferentes plataformas, de diferentes locais. Então, toda essa movimentação, tanto física quanto lógica, muitas vezes ela simplesmente acontece, e sem muito planejamento. O que é transformação digital, eu acho que se a gente pudesse resumir, né, a inovação, a transformação digital e a disrupção nos traz é justamente essa possibilidade de ter uma resposta rápida às situações externas. Então, quanto mais rápido a gente consegue responder a adversidades do ecossistema, mais rápido a gente consegue se posicionar. Então, quando a gente fala, por exemplo, quais são os riscos de aguardar para pensar numa estratégia de transformação, de dar início à transformação, a gente está correndo o risco de não ter mais tempo para se transformar. A gente está correndo o risco de não ter mais mercado para que a gente atue. Então, se eu pudesse dar uma recomendação olhem agora para a transformação digital, olhem o que a gente pode fazer diferente nesse momento e contem com a ajuda aqui de especialistas da área para que a gente possa realmente fazer com que a sociedade comece um novo normal, né? Que o mundo comece a correr numa velocidade tão boa quanto a gente estava antes dessa pandemia. Aproveitando aqui, acho que tem algumas outras perguntas estruturantes que vão guiar um pouco mais o nosso papo, que vai ao encontro justamente do que a gente vinha falando, né? Então, a primeira delas é, na opinião, Wander e Ítalo, de vocês, quais são esses principais motivadores que impulsionam a transformação digital em grandes empresas? Então, a gente vê esse cenário no passado, né?
que é a questão das tecnologias emergentes potencializarem uma grande otimização e escala de bens, produtos e serviços. E tem essa questão da pandemia agora, né, que ela possibilita com que as pessoas trabalhem e que modelos de negócio também se transformem. Na opinião de vocês, quais são esses motivadores? Né? O que impulsiona? Muitas vezes a gente olha movimentos de baixo, muitas vezes a gente olha movimentos de grandes investidores que falam, meu amigo, você vai ter que ir para esse caminho. Né? Como que vocês avaliam isso para grandes empresas? Olha, para mim, a inovação, a transformação digital, ela serve para uma coisa: agregar valor para as empresas, né? Trazer resultado. É um pouco de pleonasmo, né? Mas a inovação tem que trazer resultado. Inovação com resultado sempre. Né? Não existe inovação sem resultado, porque senão fica um teatro apenas. Né? Então, nesse contexto, para mim, os motivadores, eu já falei um pouco de alguns, para mim são 4 motivadores, sabe? Que são os objetivos, né? De aplicar a transformação digital. O primeiro é para ganhar eficiência operacional, melhorar os meus processos internos, reduzir alocação de recursos, reduzir custo, eliminar tarefas. Para isso eu uso a transformação digital. É uma aplicação mais simples, né? Talvez eu não precise de tantas tecnologias assim diferentes. Às vezes um Big Data me ajuda, um Process Mining me ajuda, um BPM, um CRM me ajuda em algumas coisas assim. Então, primeiro, eficiência operacional. A segunda é experiência do cliente. É aplicar a transformação digital para melhorar a experiência do cliente com a minha empresa. Depois, um terceiro, para mim, é criar novos produtos e serviços. E vejo que acho que vai ficando mais complicado conforme vai chegando aqui no final, né? Mas você criar novos produtos e novos serviços para poder ser mais competitivo no mercado que você atua, papel da transformação digital também. Como é que eu uso os dados que eu tenho na minha empresa para criar novos produtos, novas features dos produtos? Enfim, como é que eu uso competências aliadas a novas tecnologias, né, para criar novos serviços na minha empresa? Tá? E a quarta aplicação, para mim, o quarto motivador, é realmente mais ruptura, criar novos modelos de negócio completamente diferentes, né? Plataformas digitais. Muito mais difícil fazer isso, né? Nós estamos falando de criar um mercado diferente, um negócio, um modelo de negócio diferente. A exemplo do Airbnb, o Uber, né? Que estão exemplos tão conhecidos, né? Que criam novos modelos, né? Não é só um novo produto, é um novo modelo que você nem imaginava que tinha aquela opção, aquela necessidade, né? Então, para mim, esses são os 4 grandes motivadores da transformação digital do ponto de vista de negócio, né? É claro que aí tem as dificuldades de se fazer isso, tem os fatores críticos de sucesso, tem uma mágica para aplicar corretamente a transformação digital nesses 4 pilares, né? Mas, para mim, essas são as 4 grandes aplicações. A gente vê muito essa correria de transformação digital, quando a gente fala de empresas grandes que estão implantando, né, tradicionais, estão implantando transformação digital, o que motiva é porque os concorrentes estão fazendo. E quem está fazendo, quer dizer, então, as empresas batem muito a cabeça aí, está todo mundo tentando, todo mundo batendo, todo mundo não, mas uma boa parte batendo a cabeça, mas algumas estão entrando, algumas estão conseguindo fazer a transformação. E as que vão conseguindo vão tendo melhoria de eficiência operacional, redução de custo, melhoria da satisfação do cliente final, melhoria da satisfação dos funcionários, funcionário mais feliz, mais engajado, redução de turnover, e por aí vai. E isso está acontecendo. Em paralelo com o mercado está fazendo isso, estão surgindo startups que estão trazendo coisas novas, que desafiam o negócio das empresas tradicionais. Então, ou seja, nesse contexto que o concorrente está se transformando, está ganhando desempenho em cima dele, e as startups estão aparecendo e estão migrando o público dele para outro tipo de serviço, ou ele faz a transformação digital ou está morto. Não tem muito o que pensar. Então,
Em termos de motivador, não tem muito o que pensar, ele tem que fazer. Se não fizer, está fora do mercado. E aí a gente tem centenas de exemplos que estão fora. E tem que fazer direito, né? Essa é a questão. Agora, quando você fala uma empresa que já nasce digital, tem diversos tipos de motivadores, né? Que vão desde aproveitar gaps de mercado, aproveitar uma disrupção tecnológica, até motivadores inspiracionais, a fazer um mundo melhor. Você vê SpaceX, o cara quer ir para Marte, ele quer que o ser humano vá para Marte. Tem 1 milhão de coisas melhores para investir do que fazer um disco voador. Mas o cara tem essa motivação pessoal e ele vai em frente, e ele consegue viabilizar isso daí com os novos modelos de negócio e novas tecnologias. Né? Correto, correto. Que bacana, legal. Não, Ramés, por favor. Oi? Não, eu ia fazer só uma outra colocação, mas não quero atrapalhar a sua sequência. Não, por favor. Por favor. Eu acho que a gente vai viver um período de gargalo muito grande de recursos, de bons profissionais na área de tecnologia. A gente, Brasil, mundo, né? Não só o Brasil. Né? Há um gap previsto até 2030, nos próximos 10 anos, de mais de 1,5 milhão, né? De profissionais de tecnologia. Um gap, né? Que representa metade da nova demanda de profissionais de TI. Então, é uma preocupação muito grande. Como é que a gente vai, como sociedade, formar essas pessoas, né, em tecnologia? Não são tecnólogos, são pessoas que sabem aplicar a tecnologia nos negócios. Né? Não é só aquele profissional de bit byte. Né? Não é, esse é um grande desafio para a gente como sociedade. Né? Se o Brasil quer ocupar uma posição de destaque no mundo, né, da economia, dos negócios, puxa, a gente precisa endereçar essa questão, porque o gap no Brasil é muito maior ainda do que no mundo de profissionais. Né? A gente forma, eu estava vendo um estudo, se eu não me engano, são esses os números, a gente forma a gente forma 11 vezes, no Brasil, a gente forma 11 vezes mais profissionais não tecnologia do que tecnologia. 11 vezes mais. A gente forma advogados, médicos, tal, do que tecnólogos, do que pessoas de tecnologia, engenheiros de computação, por exemplo. Né? Isso, quando você vai nos Estados Unidos, é 5. Né? Acho que a Índia é 3, alguma coisa assim. Então, a gente precisa correr, porque isso é um gap bastante grande. Que legal. E acho que até eu vou utilizar esse teu posicionamento, Ítalo, para dar um exemplo prático aqui, né? Até porque a gente está falando das nossas experiências. Então, recentemente, a gente teve um desafio que eu tive a oportunidade aqui de liderar na Tivit, um processo de transformação de workplace, né? Então, num grande cliente do setor financeiro, a gente tinha um grande desafio de baixar a quantidade de chamados de workplace. Então, ou software ou hardware está com algum tipo de problema, você aciona lá uma pessoa que vai te ajudar, né? Seja esse suporte remoto ou presencial. Bom, enfim, independente desse desafio, uma coisa muito interessante que eu acho que vai ao encontro do que você falou, né, de profissionais de tecnologia que não necessariamente são de bits and bytes, né? São pessoas que entendem do mundo digital. Só para a gente fazer uma proporção, cerca de 10 profissionais de frente que a gente tinha atuando nessa iniciativa de redução de chamados, apenas uma pessoa trabalhava codificando, né, programando. Outras 9, né, ou proporcionalmente as 9 outras pessoas, trabalhavam com diferentes outras tecnologias e abordagens para ajudar nessa resolução. Então, acho que é exatamente isso, né? A gente não está necessariamente falando do desenvolvimento, né? Da pessoa que senta na frente do computador e vai escrever um código, mas sim pessoas que conseguem pensar o digital, olhar para processos e entender quais são as abordagens e tecnologias que vão otimizar ou melhorar aquele tipo de processo ou ainda criar novos modelos de negócio. E aí surge uma outra questão, né? Que é a liderança. Né? É um outro gargalo importante, uma outra mudança de contexto. Né? Como é que será esse novo líder pós-Covid? Né? Muda alguma coisa no papel? O que vocês acham? Você acha que tem alguma mudança? Não sei o que você acha, Wanda.
Tem uma mudança no papel do líder, talvez o líder mais focado em tecnologia, se é o nosso maior público, né? Eu acho esse tema aí é extremamente interessante, né? E a gente vê algumas experiências grandes aí, relevantes que foram feitas no mercado, trabalhando o tema de liderança, né? A tendência, me parece ser, voltar para equipes autônomas, com mais autonomia na ponta, onde o papel da liderança ele é inspiracional e não é mais aquele papel de chefia com atribuições de chefia. Vou citar uns exemplos aqui. Na Zappos implantou a holacracia. Sim. Isso, então, e foi uma experiência, assim, muito boa. Eles foram a fundo nesse negócio. Num dado momento, o que aconteceu? Teve um turnover gigantesco na empresa. Os investidores ficaram assustados. Pô, mas o que é um modelo super novo, super ágil? Teve um turnover porque o cara não se sentia, o cara que comandava lá 50, 60 pessoas, ele não dava mais ordem, ele não mandava nas pessoas mais. E não tinha que gente prestar conta para ele do que estava fazendo, e ele não tinha aquele poder de mandar e desmandar. E esses caras, eles ficaram assim, decepcionados, sentiram que perderam poder. Então, é um negócio, uma visão antiga, que se você não se transforma, você não vai ser o líder do novo. Se você quiser ter gente embaixo, meu poder é o tamanho da minha área, de quantas pessoas respondem para mim, esquece. Eu acho que isso aí está morrendo. Seu poder é quantas pessoas você consegue inspirar, né? E quanto você consegue levar o seu time para o propósito, né? E o seu time é um hoje, pode ser outro amanhã. Uma outra experiência muito interessante foi da Buffer. A Buffer criou um conceito de equipe autogerenciada. Então, as pessoas, ele criou um método lá do cara se autogerenciar. O que aconteceu? Ele mandou todos os gerentes embora, porque não precisava mais de gerente. A equipe autogerenciada pegou o nível de gestão inteiro, mandou para a rua. Por quê? Ele conseguiu criar um método lá que a equipe se autogeria. E aí, quais os problemas? Muitas vezes, o pessoal mais tradicional, ele não quer se autogerir. Dá aquela preguiça de pensar, ele quer receber ordem, que é muito mais confortável, e se der problema, não é culpa dele. Então, também teve um turnover horrível. Teve o turnover do gerente, que ele mandou embora, e dos funcionários que não queriam assumir as responsabilidades. Então, é um choque cultural muito grande, né? Mas são experimentos extremos que mostram para a gente um pouco o que está por vir, né? Então, para mim, o novo líder, líder, para mim, é a palavra certa, não é o novo chefe, né? O líder, ele tem que ser aquele que inspira, que dá o exemplo, que as pessoas seguem e que dá mais força para o grupo em que ele está inserido, né? E tirar da cabeça esse negócio de eu quero ter um monte de funcionário, eu quero ter o meu orçamento é maior que o seu, isso daí acabou. Você tem que realizar os seus propósitos e à medida que você vai sendo bem sucedido, você vai galgando propósitos maiores e mais desafiadores com equipes mais eficientes. Eu acho que isso seria o sucesso de uma liderança nesse contexto novo. Cara, excelente. E tudo a ver com a transformação digital de novo, né? Porque quando você cria um squad, por exemplo, é um pouco disso que você está fazendo, né? Você está criando, você está dando autonomia para aquele time, empowerment, né? O líder, ele vira um coach, né? Não é mais o chefe, ele orienta, ele dá o grande objetivo e não os caminhos para chegar lá, logo a equipe tem autonomia. Então, de novo, a gente fala da transformação digital, que não é só tecnologia, tem um capítulo importante aí que tem a ver com cultura, mindset, tal, método, organização, e tudo a ver com o que o Wander falou da questão da liderança, é isso mesmo. O líder, ele tem que ser um orientador, né? Tem que ser um cara que busca colaboração, tem que ser, costumo falar também que ele tem que ser um investidor anjo interno, né? Ele tem que ser um cara que sabe pegar as boas ideias da equipe e, como se ele fosse um investidor, investindo o seu dinheiro, ele vai investindo nessas ideias da equipe, né? Saber selecionar, criar um ambiente criativo, né? que traga essas ideias, selecionar as ideias, investir, saber experimentar, saber correr risco, errar, saber lidar com erro, né? Saber motivar a equipe. Pô, é um outro líder, né? Que não é por causa da Covid, mas a Covid ela acelera
a criação desse líder. E aí, quando a gente olha para a nossa formação cultural, para a nossa escola, a gente não aprendeu isso, né? A gente não aprendeu na escola ser inovador e nem ser esse líder, né? A gente aprendeu a replicar as coisas, porque replicar daquele jeito, naquele processo, é o que dá a qualidade. Não erre, decore, é assim que se faz, né? Logo, é a antítese da inovação. E eu não aprendi a orientar, né? Eu aprendi a mandar, a fazer cumprir as ordens, né? É o líder que direciona, né? O líder mais chefe mesmo, né? Então, isso está mudando certamente com maior velocidade do que nunca, né? Legal. Gente, eu só vou... Bom, a gente avançou bem mais aqui da hora, né? A gente tinha mais 4 perguntas aqui selecionadas previamente para a gente responder, mas em razão do tempo a gente não vai conseguir. Quero reiterar que nos próximos programas, sim, a gente vai falar dessas questões da liderança, do comando e controle, né? Como que a gente consegue fazer a mudança de uma gestão de comando e controle para aquela de empoderar as equipes, gerar autonomia e como que a gente faz com que essas equipes sejam orientadas ao propósito e não à chefia. Então, existem aprendizados, existem ferramentais também que nos ajudam a fazer isso e principalmente ritos e cadências. Então, esse tipo de aprendizados e formas de atuação são uma das coisas que a gente vai explorar bastante aqui nesse seriado. Eu queria só aproveitar mais 5 minutinhos ou 4 minutinhos, eu sei que a gente já passou do horário, mas só para a gente dar uma olhadinha nas perguntas do público, ver se a gente tem alguma coisa aqui mais relevante. Então vamos ver aqui, a gente tem 2 perguntinhas, ó. Home office, vocês acreditam que seja uma onda que permanece? E se tem um gap de pessoas porque as empresas estão demitindo? Então, se tem um gap entendo que esse gap aqui seja, né, um pool de pessoas boas no mercado, já que as empresas estão demitindo. Então, como que a gente consegue balancear essa questão do home office, onde as pessoas vão ter que trabalhar, inclusive elas vão precisar de um welcome kit, né, acessos à rede da empresa, laptops, enfim, como que ela vai fazer essa transição em mudanças para novas empresas durante esse período de isolamento social. Se vocês puderem comentar rapidinho, Vander e Ítalo, a gente já dá sequência para a finalização desse episódio. Super rápido. Home office, espero que seja uma tendência, espero muito que seja uma tendência, está funcionando super bem, principalmente para a gente que trabalha com tecnologia, está melhor do que estava no escritório, e principalmente para o pessoal da Zona Leste, então é melhor ainda. Então, espero que seja uma tendência. Acredito que depois da pandemia não vai voltar ao que era antes, pelo menos uma boa parte em home office vai ficar. E pool de pessoas, a gente vê as empresas que não estão investindo vão ceder pessoas para as empresas que estão investindo. Quando a gente sair da fase de planejamento para a fase de investimento, que é agora no começo de junho, todas essas pessoas que saíram para o mercado agora vão ser absorvidas muito rapidamente. Eu acredito muito nisso. A gente mesmo está absorvendo algumas. E a tendência é que a gente absorva mais, e tem muita gente boa no mercado, que é triste ver empresas, inclusive, que se dizem inovadoras, liberando um monte de gente agora boa, um monte de full stack, de gente que já sabe trabalhar o ágil sendo demitido agora, não faz sentido nenhum. Né? Então, eles vão migrar para empresas que estão mais afim de fazer investimento e desenvolver inovação. Podem ficar um mês aí no buffer, mas vão migrar rapidamente, vão se recolocar muito rápido. Essa é a minha opinião. Muito bem. Eu concordo com o Wander também nessa questão da oferta de pessoas, né? Talvez tenha havido alguma demissão no grupo de tecnologia, tal. Eu confesso que eu não vi muito disso, né? Aliás, ao contrário, estou vendo muitas empresas contratando profissionais de tecnologia, justamente para aproveitar essa onda. Claro que não todas as empresas, né? Mas se você for na empresa de saúde, supermercado, seguros, tem uma tendência de aumentar o seu business, né?
aproveitar novas oportunidades, então está trazendo gente boa. É claro que vai cobrar muito mais eficiência dessas pessoas, tem que ser pessoas realmente boas, né? Mas eu acho que vai haver, concordo, uma onda de crescimento aí dessa demanda de profissionais. Eu acho que o pessoal de TI bom não vai ficar na rua, não, sabe? A questão do home office, eu vejo assim, a gente está vivendo um momento do home office compulsório, né? Cara, eu não tenho outra opção, só tenho como trabalhar em casa. Eu acho que depois que a gente chegar no tal novo normal, a gente vai ter um outro tipo de home office. Porque uma coisa é eu estar trabalhando em home office com todos os meus companheiros em home office. Outra, quando eu estou em home office e uma boa parte está lá na empresa ou está lá na reunião presencial. Então, eu acho que vai haver um reequilíbrio também do home office. Espero que continue essa tendência, deve continuar, porque as empresas estão vendo o quanto isso barateia o seu custo, né? Reduz o seu custo de operação, de gestão do escritório, e as pessoas também são muito mais produtivas. Tem um risco da gente realmente criar, acho que eu vejo dois riscos, da gente, para a empresa, da gente criar indicadores para controlar muito bem, governar muito bem essa eficiência das pessoas que estão em home office, né? E o outro risco é o risco a saúde do cara que está em home office, porque as pessoas trabalham muito mais, tem a tal das questões de trabalhar conectado o tempo todo, em teleconferência, que isso cria alguns tilts no cérebro, né? A gente gasta muita energia, tal. Então tem uma série de preocupações para a empresa e para a pessoa que está usando esse novo conceito. Mas acho que vai chegar de novo no equilíbrio. É tudo pendular, né? Foi para um extremo, agora acho que volta para um caminho ideal, né? Para um espaço ideal. Muito bem, muito legal. Bom, antes da gente se despedir, eu quero agradecer a todos que participaram aqui praticamente dessa live que a gente fez, né? Lembrando que eu vou voltar aqui rapidinho, ó. A gente tem bastante assunto ainda que a gente vai tratar durante esse seriado e a gente vai explorar com detalhes como que a gente faz uma foundation, como que a gente olha para dados, como que a gente estabelece objetivos, quais são os ferramentais que a gente utiliza, inclusive a gente vai compartilhar todos esses ferramentais, engenharia de valor, processo de poker planning, OKRs, enfim, todas essas buzzwords que tem cursos específicos para aprender a ferramenta, a gente vai colocá-las em uso no mundo real. Então, acompanhem, fiquem ligados que a gente vai ter muito mais episódios e a gente vai trazendo cada vez mais pessoas que vão ajudar a gente a entender quais são os aprendizados. Bom, agradeço novamente a todos, agradeço ao Ítalo, agradeço ao Vander Cunha e, por favor, aí suas palavras finais. Não, deixar só uma mensagem muito rápida. Inércia, né? A inação não é mais uma opção para as empresas e muito menos para os profissionais que estão nos ouvindo aqui. Então, a gente precisa fazer alguma coisa rápida, né? O custo do planejamento exagerado, vamos dizer assim, fora da direção correta, está ficando maior do que o custo do potencial erro, de experimentação e erro. Então, assim, a gente está no momento de tomar alguma decisão, escolher um caminho estratégico e avançar na eficiência e no reposicionamento da nossa empresa. Muito bem. Vander? Também agradeço todo mundo que está aí, tá, o interesse de todo mundo de desenvolver melhor as capacidades. Agradeço aí para o Ramesh, que está fazendo esse trabalho aí bem interessante. Essa comparação dos 12 trabalhos de Hércules com a transformação, ela é interessantíssima. Que são os trabalhos que deveriam ser impossíveis, mas o Hércules foi lá e fez, né? E a gente tem passos muito difíceis na transformação digital. Você transformar uma empresa não digital em digital é muito mais difícil do que você começar digital. Com certeza o Ramesh vai fazer esse paralelo aí, então achei um trabalho bem interessante. Recomendo aí todo mundo seguir as próximas edições e parabéns e obrigado por todo mundo que participou.
Legal, pessoal. Só uma última mensagem daqui do meu lado. Tivemos várias perguntas que a gente não conseguiu atender, então essas perguntas estão sendo catalogadas e ao decorrer dos próximos episódios a gente vai discorrer sobre cada uma delas, temas que serão abordados. Mais uma vez, desculpem aí pelo atraso, a gente passou um pouquinho a mais aí do tempo, não foi de propósito, mas acontece. Uma boa tarde, obrigado. Esse episódio vai ficar gravado e a gente vai compartilhar o link para que vocês possam assistir, compartilhar com os amigos também, aos interessados. E mais uma vez, uma boa tarde e fiquem em casa. Obrigado, gente. Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Até mais.